Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. May all be welcome to one more live broadcast of the Life for All Institute. Nós estamos aqui em Ocala, Flórida, na Conferência Nacional, pela primeira vez na propriedade que Deus nos deu aqui nos Estados Unidos. We are here in the city of Ocala, Florida, for the first time in a national conference in the United States, in the property that the Lord has given us. Estamos todos muito contentes e já desfrutamos de várias comunhões. We're all very happy and we have already enjoyed of several fellowships. Mas esta é a primeira mensagem, a primeira reunião da conferência em Ocala. But this one is the first message here in the conference in the city of Ocala. Eu quero falar a respeito de como a palavra de Deus é que faz a obra de Deus. I would like to start by speaking about how the Word of God is the one that does the work of God. Logo em Gênesis capítulo 1, nós vemos como Deus trabalha. We can see in Genesis chapter 1 how God works. No capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Right in the first verse, Genesis 1:1, we can see that in the beginning God created the heavens and the earth. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Eu quero ler paralelamente João capítulo 1. In parallel, I would like to read John, the Gospel of John, chapter 1. Versículo 1 diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. In the first verse, we can see that it says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Essa palavra estava no princípio com Deus. And this Word was in the beginning with God. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra. All things were made through Him, E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. and without Him, the Word, nothing was made that was made. Nós sabemos que João capítulo 1, versículo 1 diz respeito ao Filho, diz respeito a Jesus Cristo. We know that the first verse here speaks about the Son, Jesus Christ. Portanto, o Filho é a palavra. Therefore, the Son is the Word. A palavra já estava com Deus no princípio. And the Word was already with God in the beginning. E a palavra era Deus. And the Word was God. E nós entendemos no versículo 3 que todas as coisas que foram criadas por meio da palavra. And we understand, based on the third verse, that everything that was created through the Word. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. And without the Word, nothing that was created was made. Agora, com essa explicação adicional, voltemos para Gênesis 1. Now, with that understanding and that additional explanation, let's go back to Genesis chapter Foi 1. dessa forma que no princípio criou Deus os céus e a terra por meio da palavra. Because it was in this way that the Lord created the heavens and the earth through the Word. No entanto, alguma coisa aconteceu nesse universo, infelizmente, que tornou a terra sem forma e vazia. Sadly, something happened that made or turned the earth into something void and without form. Mas a terra era muito importante para Deus. But the earth was something very important for God. Alguma coisa, alguma rebelião aconteceu para que Deus julgasse a terra. Something had happened. A rebellion had happened that
made God bring judgment upon the earth. E havia trevas sobre toda a face dos mares, do oceano. And there was darkness on the face of the waters, in the oceans. Mas Deus não desistiu da terra. But God did not give up on the earth. Porque Deus criou os céus é para a terra. Because God created the heavens for the earth. E Deus criou a terra é para colocar nela o homem. And God created the earth for man. E o homem é para fazer a vontade de Deus. And man is to execute God's will. Portanto, a terra é extremamente importante para Deus. Therefore, earth is extremely important for God. E assim o inimigo de Deus tentou frustrar o plano de Deus. And in this way, God's enemy tried to frustrate God's plan, Contaminando a terra com a rebelião. trying to contaminate the earth with this rebellion. Mas Deus resolveu restaurar a terra, But God decided to restore the earth, para nela colocar o homem. to put men in this earth. Então, como Deus pretende restaurar a terra é por meio do Espírito de Deus. And how does God pretend to do this? Is through the Spirit of God. Isto é, sobre as águas estavam as trevas. So, in other words, over the waters, upon the waters, there was darkness. E Deus quer restaurar a terra também sobre as águas. Ele colocou o Espírito de Deus ali. And since God wants to restore the earth, He also put His Spirit over the waters. Aí, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. And then in verse 3 we can see that it says, then God said, let there be light, and there was light. O coração do Pai é restaurar a terra. The heart of the Father is to restore the earth. E Deus, então, tem um desejo de restaurar a terra e o Filho usou Ele mesmo como a palavra para trazer esse comando. So the Father's desire is to restore the earth, and the Son, as the Word, use the Word to bring upon and execute this word of command. Para restaurar essa terra cheia de trevas. So to restore this earth filled with darkness, Deus quer colocar a luz. God wants to place light. Para colocar a luz na terra, Ele não precisou de um fornecedor de luz, uma fábrica de luz. And to bring about this light, He didn't need a supplier of light. Ele só precisava da palavra. He only needed the Word. E quem é a palavra? But what is the Word? Quem é a palavra? Who is the Word? A palavra é o Filho, a palavra é Cristo. The Word is Christ, the Word is the Son. O Filho entende o coração do Pai. So the Son understands the speaking, the Word, the heart of the Father. O Pai quer restaurar a luz, trazer a luz de volta à terra cheia de trevas. So the Father wants to restore the earth that had been overcome by the darkness. Então o Filho entra em ação com a palavra. So then the Son enters into action through the Word. Haja luz. Let there be light. E houve luz. And there was light. Como aconteceu a luz? How did this happen? How did the light come about? O Espírito de Deus estava pairando por sobre as águas, estava só esperando a voz de comando de Deus. The Spirit of God was hovering over the waters. It was just waiting for God's command. Deus, ele tem um desejo, ele quer restaurar a luz. So God has a desire. He wants to restore and bring about light. O Filho entende Deus, é íntimo de Deus, conhece o coração de Deus, então ele sai com a voz de comando como palavra. The Son is intimate with God, understands God's heart, and so he responds and executes this command as the Word. E o Espírito de Deus está pronto para obedecer a voz do comando de Deus e executar. And the Spirit of God is ready to execute this command that comes from the Word of God. Porque eu estou falando
dessa maneira tão detalhada? Why am I speaking with so many details? É para você entender que é dessa forma que Deus faz as coisas acontecerem. It's for you to understand that this is the way in which God makes things happen. Agora vamos voltar para Hebreus capítulo 11, versículo 3, Now let's go to Hebrews chapter 1 verse 3. que vocês leram agora no começo da reunião. Actually chapter 11 verse 3, which we read at the beginning of the meeting. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. By faith we understand that the worlds or the universe were framed by the word of God. E quem é a palavra de Deus? And who is the word of God? O Filho é a palavra. The Son is the word. Então, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, que é o Filho. So by faith we understand that the worlds were made or framed through the word of God, which is the Son. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. So that the things which are seen were made of things which are invisible. Porque as coisas de Deus são as coisas invisíveis e Deus tornou-as visíveis através da criação. Because the things of God are things that are invisible, but He made them visible through creation. E quem criou essas coisas visíveis But who created these visible things? é a palavra. Is the Word. Basta Deus falar uma palavra e as coisas passam a existir. So it is enough for God to speak a word and things would become real. Hebreus capítulo 1, versículo 2 também reforça. Now in Hebrews chapter 1, verse 2, it also strengthens this point. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. In these last days has spoken to us by His Son, whom He has appointed, spoke through His Son, Pelo qual também fez o universo. through whom He also made the universe. Como Deus fez o universo é pelo Filho, How did God create the universe? Through the Son, pela palavra. through the Word. Então Deus, ele fala e as coisas acontecem porque o Espírito de Deus executa de acordo com a palavra de Deus. So God speaks and the Spirit executes because He executes according to God's Word. Salmo 33. Now Psalms chapter 33, Versículo 9. verse 9. Oh Lord Jesus, amen. Pois ele falou e tudo se fez. For He spoke and it was done. Ele ordenou e tudo passou a existir. He commanded and it stood fast. Para Deus não tem dificuldade nenhuma. For God, there is no difficulty in doing this. Ele fala e tudo se faz. He speaks and everything is created. Ele ordena. He orders, A commands. palavra de Deus é ordem, God's word is a command. é comando. It's a word of command. Ele ordenou e tudo passou a existir. He ordered it and everything was made. É tão simples assim. It's that simple. O pai tem um desejo, The Father has a desire. o filho entende o desejo, The Son understands that desire. projeta e fala. Makes a project and then speaks. Em Provérbios 8, Now if we see in Proverbs chapter 8, versículo 12. verse 12. Eu sou a sabedoria. I am wisdom. Quem é eu? Aqui é o filho, é Cristo. Who is I here? It's Christ, the Son. Cristo é a sabedoria. Christ is the wisdom.
E Cristo, como a sabedoria, habita com a prudência. And Christ, as the wisdom, dwells with prudence. Porque a sabedoria é uma qualidade necessária para a criação, para a criatividade. Because wisdom is an important characteristic, qualification for creation, for creativity. E a prudência é necessária para executar o que foi planejado. But prudence is important for executing what was Por isso, planned. Cristo ele é tanto a sabedoria quanto a prudência. And this is why Christ is both wisdom and prudence. Para ter sabedoria e prudência, ele se dispõe de conhecimento e de conselhos. And to be both wisdom and prudence, he is filled, or he finds knowledge and discretion. Ele não precisa de conselheiros, ele mesmo ele próprio é o conselho. He does Para not si. need any type of counsel. He himself is knowledge and counsel. Versículo 22. So verse 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. The Lord possessed me at the beginning of his way, before his works of old. Antes de Deus criar o universo, a sabedoria já estava com Deus. So before God created the universe, wisdom was already there with God. Então, no início da criação, Deus contava com a sabedoria. So at the beginning of the creation, and right before the creation, God already had wisdom. Aqui, porque ele fala antes de suas obras mais antigas. Why does it say before his works of old? Aqui não se refere apenas quando Deus criou restaurou a terra. This is not speaking just of the time where God restored the earth. Mas ele fala desde o princípio, quando criou os céus e a terra. He's speaking and referring to at the beginning when God first created the heavens and the earth. Então, entre as obras mais antigas, quando ele criou os céus e a terra, até a terra se tornar sem forma e vazia, passaram-se muito e muito tempo. So from the creation of the heavens and the earth to the time where the earth became void and without form, many years and passed. Versículo 23. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. And verse 23 says, I have been established from everlasting, from the beginning before there was an earth. Ele já estava lá, sabedoria já estava lá. So wisdom was already there. Aí no versículo, eu não vou ler, você pode ler em casa todos os versículos, mas quando chega no versículo 30, So at home you can read the rest of the verses, but when you come to verse 30, então eu estava com ele e era seu arquiteto. then I was beside him as a master craftsman. Você percebe que o filho é muito íntimo do pai. You can find and see here that the son is very intimate of the A father. palavra estava com Deus, íntimo. The word was with God, that speaks of intimacy. Mas é tão íntimo que a palavra é o próprio Deus. And it's so intimate that the word is God himself. Então, o filho tem um papel de arquiteto. So the son has the role of the architect. Tudo que o pai deseja, o filho arquiteta. Everything that the father desires, the son creates the plans. He's the architect of O it. filho faz o projeto de acordo com o desejo do pai. He designs the project according to the desire of the father. Por isso, ele é a sabedoria, ele é a prudência. And this is why he is both wisdom and prudence. Tanto ele faz o projeto, como ele executa o projeto. So he designs the project, but he also executes the project. E aí o Espírito de Deus faz com o poder de Deus. And then the Spirit of God does it with the power of God.
Vocês entenderam como Deus faz a sua obra? Do you understand? Did you understand how God executes his work? Assim foi em toda a criação, tudo que ele criou. This is the way that he did his creation and everything that was made in it. Será que hoje seria diferente? But do you think that today is going to be different? Hoje Deus precisa de capacidade humana, Does God need today human capacity? precisa da sua extrema sabedoria e habilidade? Does he need of your extreme capacity and wisdom? Aí me veio uma pergunta. Then a question came to my mind. Se Deus, ele é tão poderoso, ele executa o que não existe, traz à existência o que não existe por uma só palavra. If God is so powerful, he brings about everything just by one word. Por que na história da igreja, que já passaram 2000 anos, Deus ainda não conseguiu executar completamente a sua obra? Why in the history of the church, which have already happened 2,000 years, he's not been able to fulfill his work? Você já se perguntou sobre isso? Have you asked yourself about this? Se Deus diz, haja luz, e a luz se faz. If God said, let there be light, and light came about, Deus não pode dizer, esteja a igreja pronta. Pronto, a igreja ficou pronta. can God not say, let the church be ready, and then the church would be ready? Por que não tem poder para fazer isso? How come that God doesn't have the power to do this? Por que ele não fez ainda? Why did he not do this already? Você não tem essa pergunta? Nunca fez essa pergunta? Have you not asked yourself this before? Ora, se ele faz todas as coisas pela palavra, com uma só palavra, ele fala, seja de igreja edificada. If he does everything through one word, he could just say, let the church be edified. Pronto, eu pouparia todo o sofrimento nosso. It would save us Yeah, all Rivelino. the pain and suffering. Wouldn't that be, Brother Rivelino? Porque essa luta toda. Why all this strife and struggle? Já perguntou ou não? Have you asked yourself this? Kevin, você já perguntou? Brother Kevin, have you asked yourself this? Por que Why? quando quando Deus cria o homem, Why is it that when God created men, a maneira de Deus trabalhar ficou mais complicada? the way in which he worked and he performs his work was more complicated? A palavra de Deus sai da sua boca, The word of God comes out of his mouth, ela precisa ser acolhida pelo homem. and this word needs to be received and embraced by men. Precisa que o homem o acolha com fé, creia. And he needs that men would embrace this word with faith and Para believe, que essa palavra tenha poder para executar conforme a palavra. so that this word would have the power to execute things according to this word. Quando coloca o homem no meio do processo, complica tudo. So when man is placed in the middle of the process, everything gets more complicated. Miriam e Arão perguntaram, mas Deus só fala por você? Miriam and Aaron asked, Moses, does God only speak through you? Deus também não tem falado por nós? Hasn't God also spoken through us? Aí começa a disputar quem é que fala por Deus. And then they started to strive and struggle. Who is it that God speaks through? Então, como crer se você não crê em quem fala por Deus? So how can you believe if you do not believe in the word of who God has chosen to speak through? Tudo ficou complicado. Everything became more complicated. E agora? And now what? Isso por que Deus quis assim? And why is it that God desired to do it this way? Por que complicou tudo assim? Why was everything more complicated this way? Podia Deus de novo ser mais simples. Já isso, aconteceu isso. God could have made things a lot easier. Let this happen and this would happen. Por isso que assim que criou o homem, em Gênesis 2, This is why,
At the very beginning, when God created men, in Genesis chapter 2, Versículo 18. in verse 18, Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. and the Lord God said, "It is not good that man should be alone. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. I will make him a helper comparable to him." E aqui estava uma figura de que esse homem seria Cristo. And here there was a figure, a shadow, that this man would be Christ. Quando Deus criou o homem, Deus estava enxergando no homem que faria a sua vontade. O único homem capaz de fazer a sua vontade é Cristo. And when he was looking at Adam as the man, he was really looking at Christ as the one that would be able to fulfill his work. Porque ele já estava enxergando quando Cristo se tornaria um homem. Because he was already seeing when Christ would become a man. João capítulo 1, versículo 14. John chapter 1, verse 14. E a palavra se fez carne And the word became flesh e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. and dwelt in our midst, full of grace and reality. Porque Deus, quando criou o homem, ele já planejou enviar seu próprio filho se tornar como um homem entre nós. Because when God created man, he was already planning to send his son to become a man among us, Para fazer a vontade de Deus como homem. to make and execute God's will as a man. E esse homem precisa de auxiliadora, But this man needs a helper, precisa de uma ajuda. needs of help. Então, como ele fez no versículo 21. So now we can see this in verse 21, how he did this. Então o Senhor Deus fez cair pesada sono sobre o homem e este adormeceu. And the Lord God caused deep sleep to fall on Adam, and he slept. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Ele fez Adão adormecer profundo sono. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, Prefigurando a morte de Cristo na cruz. This was a figure, a symbol of God, of Christ's death on the cross. Cristo morreu na cruz Christ died on the cross para Deus poder extrair dele uma costela. for God to be able to extract from him a rib. Quando soldado lhe furou aqui do lado, When a soldier pierced his side, one of his sides, saiu sangue e água. out came blood and water. Sangue para perdão dos nossos pecados. Water for the blood for the forgiveness of sins. Mas a água é para nos dar vida. But water is to give us life. E com que objetivo Deus quer dar vida para o homem? And what is the objective, the purpose in which God wants to give life to man? Através da morte de Cristo na cruz? Through the death of Christ on the cross? Qual é o objetivo de Deus querer que o homem receba a vida? What is the objective and the purpose of God to want for man to receive life? Para produzir uma auxiliadora para Cristo. It's because he wants to produce a helper for Christ. O Amen. perdão dos pecados pela morte na cruz de Cristo é apenas o primeiro processo. So the forgiveness of sins by Christ's death on the cross is just the first step of the process. Mas o verdadeiro motivo de Cristo ter morrido por nós na cruz é para Deus produzir a auxiliadora. But the real reason why Christ died on the cross is because he wants to produce a helper. Como diz Efésios 5,
It's just like what Ephesians chapter 5 says. Cristo morreu por nós, se entregou a si mesmo por nós, é para quê? Christ died for us and gave himself up for us for what purpose? Não só para o perdão de pecados. It was not just for the forgiveness of sins. Efésios 5:25. This is in Ephesians 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church E a si mesmo se entregou por ela. and gave himself for her. Cristo se entregou pela igreja. Christ gave himself up for the church. Com que propósito? With what purpose? Não só para o perdão dos pecados, Not only for the forgiveness of sins, mas é para santificá-la, but is for also to sanctify her, purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra, to purify her through the washing of the water, in the word. para ele obter o que no final? For him to obtain what at the end of this? Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, Amen. To present it to himself a glorious church, sem mácula, sem ruga, sem nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. without wrinkle or spot, to present it to him perfect. Vocês entenderam por que Cristo, por que razão, o verdadeiro propósito pelo qual Cristo entregou-se a si mesmo pela igreja? Did you understand the real purpose of why Christ gave himself up for the church? Aí voltando lá para Gênesis 2, versículo 22. So now we go back to Genesis 2, chapter 22, verse 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, Then the rib which the Lord God had taken from man, transformou-a numa mulher. he made it into a woman, transformed it into a woman. Esta palavra transformar em hebraico é edificar ou construir. This word transform in Hebrew is to build up or to edify. Então, a igreja é um processo de edificação ou de construção. So the church is a process of edification, construction, building up. Não sei se você já me entendeu, que já é a resposta para a minha pergunta. I'm not sure if you've understood already that this is the answer to my question. Por que Deus não fala assim, igreja esteja pronta, uma igreja, surja a igreja gloriosa? Why doesn't God say, let there be a glorious church? E aparece a igreja gloriosa. And then the glorious church just appears. Não, não vai acontecer isso. No, it is not going to happen. Porque para surgir a igreja gloriosa, precisa passar por um processo de construção. Because for the glorious church to come about, it needs to go through a process of building up. Vocês estão começando a entender, não? Are you starting to understand? Nós estamos num processo de transformação e de construção. Amen. We are in a process of building up and edification. Por isso, irmãos, esse processo da igreja ser edificada é um processo de santificação. This is why this process of the church being edified is a process of sanctification. É algo orgânico, It's something that is organic, step by step. não acontece repentinamente. It's not going to happen all of the sudden.
Todo dia precisam fazer imersão na palavra. We need to do immersion in the Word every day. Todo dia precisamos inculcar a palavra no coração. Every day we need to inculcate the Word of God in our hearts. Todos os dias precisamos permitir que a palavra como a água venha nos lavar. We need to allow the Word of God to come to us every day to wash us. Remover de nós todo elemento do velho homem. And to remove from us all elements of the old man. Não espere que vai acontecer. Deus fala para você, né? Remova todo o velho homem desse irmão aqui. E sai tudo. Don't think or wait for the Lord to say, let all the elements of the old man of this brother, get rid of it. Não vai acontecer. It's not going to happen. É dia a dia. It is day by day. Palavra a palavra. It's word by word. Deus quer trabalhar. O que eu quero dizer para vocês? Para criar o universo, a velha criação, Deus com uma palavra fez o universo. What I want to say to you is that God with one word created the universe. Mas para ter a igreja gloriosa edificada, but to come about and have the glorious church built up, é processo lento e gradual. It's a slow process and it's gradual. E nós estamos nesse processo. And we are in this process. E o resultado final vai ser o novo homem. And then the final result is going to be the new man. A nova criação. The new creation. E a nova criação não tem nada da velha, dos elementos da corrupção do velho homem. And then the new creation doesn't have any of the elements of the corrupted old creation. Não é isso que fala em Efésios? Isn't this what Ephesians speaks about? Capítulo 4 de Efésios. In Ephesians chapter 4. Versículo 22. Verse 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. That you put off concerning your former conduct the old man, which grows corrupt according to the deceitful lusts. Esse velho homem, nós ainda o carregamos todos os dias. This old man, we still carry it with us every day. E nós precisamos despojar esse velho homem, pouco a pouco. And we need to put off, little by little, this old man. Como você consegue despojar esse velho homem? How can you put off the old man? Enquanto ele existir em mim e eu deixar ele viver, ele vai me corromper. Because while he exists in me, while I live, he's going to corrupt me. O segredo está no 23. But the secret is on verse 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. And be renewed in the spirit of your mind. A sua mente é uma chave para Deus começar a edificar aquela auxiliadora. Your mind is a key for God to start edifying this helper. Essa sua mente precisa ser renovada. Because your mind needs to be renewed. Renovada pelo Espírito. Needs to be renewed by the Spirit. E versículo 24, e vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus. And then verse 24, and that you put on the new man, which was created according to God. Na velha criação, quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. So in the Old Testament, we see that God created man according to his image, into his likeness. Não, é velha criação Oh, mesmo. excuse me, the old creation. Aquela foi a velha criação. That was the old creation. Mas a nova criação é esse novo homem criado segundo Deus. But the new creation is created according to God. Não sei se vocês entenderam a diferença. I don't know if you understood the difference. Na velha criação, Deus criou o homem
a imagem de Deus e a semelhança de Deus. So in the old creation, God created man in the image and according to his likeness. O homem tem imagem, tem a semelhança de Deus. In the old creation, man has the image and the likeness. Mas ainda faltava encher interiormente But Deus. he's lacking to be filled internally with God. Mas o novo homem já é criado segundo Deus, But the new man is already created according to God, em justiça e santidade procedentes da verdade. in righteousness and holiness that come forth from the truth. Tudo vai depender da sua mente. And everything depends on your mind. Eu tenho usado várias vezes Romanos 8 para ajudar vocês. I've used several times Romans chapter 8 to be able to help you. A sua mente é a chave para Deus começar esse processo de renovação da sua mente. Your mind is the key for God to start the process of renewing of your being. Versículo 5, porque os que se inclinam para a carne pensam das coisas da carne. Verse 5, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Quando você coloca a sua mente nas coisas da carne, né? Você pensa nas coisas da carne. When you set your mind on the things of the flesh, you're going to think of the things of the flesh. Mas se você coloca a sua mente nas coisas do Espírito, você vai pensar nas coisas do Espírito. But if you set your mind on the things of the Spirit, you're going to think of the things of the Spirit. Então a sua mente tem esse poder de decisão. Você quer colocar em que lugar? Na carne ou no Espírito? So your mind has that power to decide where you're going to set your mind upon, the Spirit or the flesh. Versículo 6 fala, porque a inclinação, ou se eu colocar minha mente na carne, vai dar para a morte. For verse 6 says, for to be carnally minded is death. Se eu colocar minha mente no Espírito, eu vou ter vida e paz. But if I put if I set my mind on the things of the Spirit, the result is life and peace. Todo dia você tem uma escolha diante de você. So every day you have a choice to be made. Não só todo dia, cada segundo você tem uma escolha dentro de você. And not only every day, but at every second you have a choice inside of you. Você se lembra da mensagem passada, quando Deus trouxe Abraão para a terra que prometeu lhe dar, a terra de Canaã? Do you remember the last message when God called Abraham and gave him a promise? E chegou na terra de Canaã. And he arrived to the land of Canaan. Ele armou sua tenda entre Gerizim e Ebal. He lifted a tent between the land of Gerizim, between the mountains of Gerizim and Ebal. Vocês se lembram dessa história? Do you remember that story? O que é Gerizim? What is Gerizim? Escolher a vida. Is to choose life. O que é Ebal? What is Ebal? Escolher a morte. Is to choose death. Todo dia você, na sua mente, você tem essa escolha. And every day in your mind you have that choice. Todo segundo você pode escolher entre a vida ou a morte. And every second you can choose between life and death. Se você coloca a sua mente no Monte Ebal, na carne, você estará escolhendo a morte. If you set your mind on Mount Ebal, you'd be choosing the flesh, death. Se você coloca a sua mente no Espírito, você estará escolhendo Gerizim. And if you set your mind on the Spirit, you'll be choosing life, Mount Gerizim. Você então receberá vida. So then as a result, you'll receive life. Vocês estão escolhendo o que todos os dias? What are you choosing every day? O que vai ajudar vocês a escolher? And what is going to help you choose? Imersão. It's the immersion. Câmara de energização.
is the energizing chamber inculcar a palavra, to inculcate the word, atentar diligentemente às palavras do Senhor, to pay attention attentively to the words of the Lord. seguir o Senhor, It's to follow the Lord, executar as palavras, a ordem do Senhor, to execute the words and the orders of the Lord pregando a palavra, by preaching the gospel, fazendo comportagem, by doing colporting, edificando a igreja. by building up the church. Eu estarei escolhendo vida. I will be choosing life. Se todos os dias você escolhe a vida, If every day you choose life, não é possível que a vida espiritual em você não cresça. it's impossible that the spiritual life in you wouldn't grow. Os nossos adolescentes estão escolhendo vida todos os dias. Our teenagers are choosing life every day. Ainda que tenham pouca idade, And even though that they may be of a short age, podem observar, passa 6 meses, passam 3 meses, 6 meses, 1 ano, você vai ver o crescimento de vida neles. you could see that after 3 months, 6 months, you can start to see the growth of life in them. É verdade ou não? Is this true or not? Francis, You could see here, Francis. desculpe mencionar você, seu nome, Francis. I'm sorry to, for bringing you as an example here or calling your name. 17 anos. He's 17 years old. Estava jogando basquete na cidade de New York. He was just playing basketball in New York City. Em New York City tem os moleques da rua, todo mundo joga bem basquete. There in the streets of New York, all kids that play around, they play good basketball. Pelo menos enquanto jogam basquete, não estão fazendo coisa ruim. At least while they're playing basketball, they're not getting involved with bad things. Porque fora do esporte eles se envolvem em coisas ruins lá. Because if it weren't for the sports, they'd be involved in many bad things. Dia apareceu comportor, posso orar por você? But then one day, he was approached by a colporteur that said, "May I pray for you?" Entre todos aqueles meninos, ele foi o único que aceitou a oração. And among all those kids that were playing, he was the only one that accepted prayer. Em pouco período de tempo, 2 meses apenas. And in just a short period of time, only 2 months, Hoje ele está aqui. he is here today. Está ali, ó, sentado ali, ó. He's there, sitting there. 2 meses. Just 2 months. Wanda, você percebeu mudança nele? Juan David, have you perceived or seen Não any só você change in percebeu, him? eu percebi. And not only you, I have seen it. Não acompanho tão perto ele, mas a vida dele mudou totalmente. I am not close to him, but I can see that his life has changed completely. Quem mudou a vida dele? But who changed his life? A vida, por ele ter colocado a mente no Espírito e na palavra. The life of God changed him by him putting his mind on the things of the Spirit. Assim a nossa vida espiritual cresce. And this is how our spiritual life grows. 1 Coríntios, vamos lá. Now, 1 Corinthians, let's go over there. Oh, Jesus. Oh, Lord Jesus. 1 Coríntios 3, 1 Corinthians chapter 3, versículo 6. verse 6. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paul says like this: I planted, Apollos watered, but the growth comes from God. O crescimento vem pela vida de Deus. The growth comes through the life of God. Os apóstolos fazem o quê? What is it that the apostles do? Não por ser grande pregador, eloquente pregador de filosofia é que faz a vida crescer.
Not by being an eloquent speaker with a lot of capacity that you make God's life grow. Um verdadeiro apóstolo, ele não usa sua capacidade de pregação. A true apostle does not use his own capacity for preaching. O trabalho que ele faz é semear a palavra, semear a vida no coração das pessoas. But the real work he does is to sow the word of God in the heart of people. Então, o nosso trabalho é semear a semente da vida nos corações das pessoas. So our work and responsibility is to sow the word of God in the hearts of people. E nossa responsabilidade é regar essa vida que está nas pessoas. And then our responsibility is to water that life that is in the hearts of people. Mas o crescimento vem de Deus. But the growth comes from God. Mas você tem que ter uma responsabilidade e de colocar sua mente no Espírito. But you have to have the responsibility of setting your mind on the Spirit. Se nesses 2 meses de Francis não tivesse contato com a palavra de Deus, If throughout these 2 months Francis hadn't had contact with the Word of God, não ter feito imersão, não ter inculcado a palavra e feito tudo isso juntamente com outros jovens e adolescentes, hadn't immersed himself in the Word and contacted the Word, inculcated the Word with other teens and young people, você não veria transformação nele. you wouldn't see any transformation in him. Mas ele escolheu a vida. But he chose life, E essa vida cresceu. and that life grew. E Deus é quem deu crescimento. And then it is God who gave the growth. De maneira que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the growth or the increase. Por isso, irmãos, nós não glorificamos o pregador. So this is why, brothers and sisters, we do not glorify any preachers. Porque o pregador, por mais eloquente que seja, ele não pode dar crescimento de vida. Because any preacher, regardless of how eloquent they might be, they cannot produce any growth of life. Mas um profeta fiel, ele fala a palavra de Deus fielmente. But a faithful prophet that speaks the word of God faithfully. E a palavra sai como uma semente And then the word goes out as a seed e como alimento para a semente. and as food for that seed. Uma vez recebida essa palavra, a vida cresce. So once this word is received, the life of God grows. Então, o mérito não é do pregador. So the merit is not for the preacher. O mérito é de Deus que dá crescimento. The merit is of God who gives the growth. Mas o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Now, he who plants and he who waters are one, and each one will receive his own reward according to his own labor. Não quer dizer que quem trabalha não vale nada. Não, quem trabalha um dia vai receber o seu galardão diante do Senhor. It doesn't mean that whoever works, it means nothing or amounts to nothing. One day they'll receive their prize from the Lord. Porque eles são cooperadores de Deus. Because they are co-workers of God. Presta atenção no que Paulo falou agora. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Now pay attention to what Paul says here. You are God's field and God's building. Aqui tem, ele coloca a igreja nesses 2 aspectos. Here he places the church in 2 aspects. Lavoura de Deus e edifício de Deus. The field of God and the building of God. A lavoura de Deus diz respeito ao crescimento de Deus, da vida de Deus. So the field of God is referring to the growth of the life of God. Então, o primeiro processo que precisa haver em nós é o crescimento da vida de Deus. So the first process that needs to happen in us is the growth of God, of the life of God in us. Porque a igreja é a lavoura de Deus. Because the church is God's field. Nós somos a lavoura de Deus. We are God's field.
A igreja não é uma organização religiosa. The church is not a religious organization. A igreja é a lavoura de The Deus. church is God's field. Nós estamos lidando com vida. We are here dealing with life. É Deus quem dá crescimento. And it is God who brings about the growth. Nós apenas fielmente transmitimos a palavra de Deus. We are only here faithfully transmitting God's word. Oramos com as pessoas lhe dando a palavra de Deus. We pray for people by giving them God's word. O evangelho do reino é pregado por meio dos livros. And then the gospel of the kingdom is spread and preached through the books. Quem recebe essa palavra ganha vida. And whoever receives this word receives life. Deus é que dá crescimento de vida porque somos lavoura de Deus. And then God is the one that gives the growth because because we're God's field. E pouco a pouco nós somos transformados. And then little by little we are being transformed. Certo? Is that right? Mas aqui fala que a igreja também é edifício. But here it also mentions that the church is also a building. A lavoura é o primeiro processo. So the field is the first part of the process. A vida em você precisa crescer. The life of God in you needs to grow. Mas Deus não vai obter seu objetivo final se só ter uma vida em você crescida. But God is not going to be able to fulfill his final objective only by having the life of God being grown up in you. Deus quer ganhar edifício. This is why, because God wants to gain a building, Edifício vivo. a living building. Então você precisa ser edificado com seu próximo. So you need to be built up and edified with your neighbor. Não é cada um de nós ficar espiritual, herói espiritual. It's not for each one of us to just become and grow into a spiritual hero. Por isso, irmão, não funciona eu dizer, eu não preciso da vida da igreja, eu vou me trancar em casa para ler a Bíblia e ter comunhão com o Senhor. This is why it doesn't work for you to just say, I'm going to stay home, read my Bible and grow with the Lord by myself. Não funciona, It doesn't work porque Deus deseja edifício. because God's desire is a building. Deus quer lugar de habitação no Espírito. God desires a place of habitation in the Spirit. Deus quer lugar de repouso. God wants a place of rest. Ele pode se sentir muito em casa no seu coração, mas não se sente em casa ainda totalmente sem uma edificação coletiva. He might feel at home in your heart, but he might not yet feel at home in the collective edification. Portanto, o meu crescimento de vida é para a edificação coletiva. So this is why the growth of life in me is for the collective edification. Então, não é lugar de competição quem tem vida mais crescida, quem tem menos vida crescida. So it is not a place for competition. Who has the highest growth in life? Nós precisamos nos edificar em edifício de Deus. We need to edify us and build us up together into the building of God. Como Deus consegue fazer isso agora? Now, how is God going to fulfill this? Falar em crescimento de vida já é complicado. To speak about the growth of life is already complicated. Nós temos todos os dias imersão na palavra, inculcar a palavra, né? Câmara de energização. Every day, inculcating the word, doing immersion and energization chambers. Mas agora tem que edificar com os outros. But then now you also have to edify and build up with others. Tem alguns aí que não me dão muito bem, não. There's some over here that I don't have good feelings with. Tem irmãos que só fica sempre com os mesmos irmãos. And there is some brothers and sisters that stay with the same group of people Porque ele não suporta outros. because they cannot support or just Não. they don't like other people. Deus quer nos edificar juntos. No, God wants to build us all together. Então, habitar juntos. We need to abide and dwell together.
Yashab e Yachid. Não, como é que é? Yashad e Yachad. Yashab, Yachad. Yashab, Yashat in Hebrew. Vamos habitar todos juntos em harmonia. Is to dwell all together and in harmony. Eu não tenho tarde toda para falar, então vou rapidamente para Efésios. I do not have the entire afternoon to speak, so I am going to quickly go into the book of Ephesians. Efésios 3, In Ephesians chapter 3, versículo 14. Por esta causa me Verse 14. ponho de joelhos diante do Pai, for this reason I bow my knees to the Father, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. from whom the whole family in heaven and on earth is named. Ele é quem criou todos os céus e a terra. He is the one that created the heavens and the earth. Todos nós temos o nome dele em nós. All of- Toda criatura tem. All creatures have the name of God in us. Tudo é para ele. Everything is for Him. Tudo foi criado por ele e é por meio dele e para ele. Everything was created through Him and for Him. Então, o que ele quer, afinal de contas? So what is it that He wants at the end? Versículo 16. Now you can see this in verse Para 16. que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Então ele precisa primeiramente me fortalecer para que a vontade dele seja feita por meio da igreja. So in the first place, he needs to strengthen me in my inner man so that the will of God would be made through the church. Como ele vai me fortalecer com poder, irmãos? É eu colocando a mente no Espírito. How is He going to strengthen me with power? Is by setting my mind on the Spirit, in the Word. E eu me mergulhar na palavra. And it's by me immersing myself into the Word. Dormir com Deus, acordar com Deus. By sleeping with God and raising up with God. Todo tempo imerso na palavra do Senhor, imersão refinada. Every day being strengthened with the Word in the refined immersion. Ainda que eu tenha afazeres como homem, ou como estudante, ou como quem trabalha. Even though that I might have any responsibilities as a man, if I work or if I study. Mas eu preciso manter o meu homem interior fortalecido. But I need to remain with my inner man strengthened. Vamos manter nosso homem interior sempre fortalecido, Let's remain with our inner man strengthened mediante o Espírito de Deus no meu homem interior. through the Spirit of God in my inner man. Dessa forma, Cristo pode morar no seu coração. And in this way, God is able to abide and dwell in your heart. Cristo quer habitar no seu coração. And God wants to dwell in your heart. Quando você escolhe o Monte Gerizim, And when you choose Mount Gerizim, quando você põe a sua mente no Espírito, when you place and set your mind on the Spirit, você ganha vida. you gain life. Se o homem interior é fortalecido, Your inner man is strengthened. quem te fortalece é o Espírito com poder. And it's the Spirit with power that strengthens your inner Aí man. Cristo, ele mora em seu coração. Then it is Christ who dwells in your heart. O que é Cristo morar em seu coração? What does it mean for Christ to dwell in your heart? Ele se sente em casa. He feels at home. Faço uma pergunta. I want to ask you a question. Cristo se sente à vontade no seu coração? Does Christ feel at home in your heart? Eu sei que ele está no seu coração, I know He is in your heart. mas ele está como hóspede But is He there just like as a guest? do quarto de um hotel? Like a guest in a hotel room? Ou ele diz: "Ah, aqui é a minha casa. Or does He say, "Oh, here, this is my home. Eu me sinto em casa. I feel at home. Eu posso ter dinheiro para
ir para um hotel 5 estrelas. Hoje tem até de 6 estrelas. You may have money, or I may have money to go to a 5-star hotel or even a 6-star hotel like today there exists. Roupa de cama com algodão egípcio de 1.500 fios. The sheets of the bed with Egyptian cloth, right? 1,000 or 1,500 threads. Comida gourmet em 3 refeições. Gourmet food in all 3 meals. E mais dois intermediários. And even 2 more meals in between. E piscina, todas as coisas maravilhosas. And then pool and all these wonderful venues. Mas eu ainda não me sinto tanto em casa. But you're not going to feel totally at home. A minha casa pode ser muito mais simples. Your home or my home might be a lot more simpler. Quando volto para minha casa, ufa, aqui é a minha casa. When you come back home, you can say, "Oh, great, this is my home." Será que Cristo, quando entra no seu coração, diz, aqui é minha casa? Could it be that when Christ comes into your heart says, "This is really my Eu home. me sinto em casa. I feel at home." Ou ele entra aqui, eu me sinto muito constrangido daqui. Or he may come in and say, I don't have a lot of liberty here. Não tenho liberdade para ir para a cozinha. I cannot go to the kitchen. Eu não tenho muita liberdade para ir para o outro quarto. Eu só fui convidado para ficar só no quarto do hóspede. I have no freedom to go to another room. I'm just stuck in the guest room. Por isso precisamos do crescimento de vida. And this is why we need the growth of life. Quando a vida cresce, Cristo se sente vontade em meu coração. When life grows, Christ feels at home in Habite our heart. Cristo no vosso coração pela fé. Let Christ abide and dwell in our hearts through faith. Toda vez que nós lemos pela fé, irmãos, está relacionado à palavra. Every time that we see here by faith, it is related to the word. A fé não vem do nada. Faith doesn't come out of nothing. A fé vem pela palavra. Faith comes through the word. Muitos cristãos não entendem isso. Many Christians do not understand this. Eu tenho fé. I have faith. Como se fosse minha habilidade. As if it were your own ability. Eu tenho uma fé forte. I have a strong faith. Eu tenho fé que Deus vai me curar, não vou tomar remédio nenhum. I have faith that God is going to heal me and I'm not going to take any medicine. Essa fé não vale nada sem a palavra de Deus. That faith doesn't amount to anything if it doesn't come through the word of God. A fé tem que ter a palavra de Deus. So faith needs to have the word of God. Se Deus não deu uma palavra para você, você nunca vai ter fé. If God did not provide you his word, you're never going to have Essa faith. fé não é fé. That faith is not faith. A fé é na palavra de Deus. Faith is through or in the word of God. Onde está essa base bíblica? Where is that the base in the Bible for this? Alguém sabe? Does anybody know? Romanos 10:17. Romans chapter 10 verse 17. A fé vem Faith comes pelo ouvir. by the hearing. Em inglês está melhor, by hearing. By hearing. Em português está pela pregação. In Portuguese it says by the preaching. Não é bem isso. Original é ouvir. That's not like the original version says. The original Se says by the você, hearing. se você não ouviu o Senhor falar uma palavra para você, você não tem fé. If you did not hear the Lord uttering a word to you, you do not have faith. Aí você fala, eu tenho fé, esse fé não vem do nada. And you say, I have faith, but faith doesn't come out of nothing. A fé tem que vir do ouvir.
The faith comes out of the hearing. Se você ouviu a palavra de Cristo If you heard the word of Christ e você crê, and you believe, aí a fé vem sempre pela palavra. then faith always comes through the word. Então, voltando para Efésios 3. So if we come back to Ephesians chapter 3, Assim habite Cristo no nosso coração pela fé, that Christ may dwell in your hearts through faith. pela imersão na palavra, So it's through the immersion in the word, pelo falar de Deus a through cada God dia. speaking every day. A sua fé vai crescendo. Your faith starts to grow. Cristo vai se sentindo mais à vontade. And Christ starts to feel more at home. E sabe o que vai acontecer? And you know what is going to happen? A sua vida vai crescer. Your life is going to grow. Deus vai o quê? Fazer você arraigar-se e alicerçar-se em amor. Then God is going to allow you to get rooted in love. Você precisa então ter uma base de amor. Then you need to have a base, a foundation of love. Vem pelo crescimento de vida. And this comes by the growth of life. Por isso, o primeiro processo é crescimento de vida, a lavoura de Deus. So that is why the first stage is the growth of life through the field of God. E pelo crescimento de vida, Deus então te dá uma base de amor. And then through the growth of life, God gives you a foundation of Você love. tem uma fundação, você tem uma raiz, você tem um alicerce de amor. You have a foundation, a base, a root of love. Para que serve esse alicerce de amor? And what is this foundation of love for? Para For? edificação com outros irmãos. For the building up with the other brothers and sisters. Como eu vou edificar com o meu próximo? How may I be built up with my neighbor Se Deus não me der um alicerce de amor. if God doesn't give me a foundation of E o love? alicerce de amor veio pelo crescimento de vida. And this foundation of love comes through the growth of life. Porque Deus está me preparando para me edificar com os outros. Because God is preparing me to build me up with other members of the body. Com que finalidade? And what is the purpose? Versículo 18. Verse 18. A fim de poderes compreender com todos os santos. So that you may be able to comprehend with all the saints. Qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade? What is the width, the length, and the depth, and the height? Eu individualmente teria conhecido apenas uma pequena dimensão de Cristo. Individually, I may have known or get to know just a small dimension of God. Mas edificado com os irmãos, vou compreender cada vez mais a dimensão real de Cristo. But built up with the saints, I am going to get to know more and more the dimensions of God with all Cada of de you. nós ainda é muito limitado ao que nós conseguimos compreender. Each one of us is Cristo. still very limited to what we can know of Christ. Por isso precisamos da vida da igreja. And this is why we need the church life. Precisamos da edificação. We need the building up. Eu posso compreender a dimensão da largura, do comprimento, da altura, da profundidade. We can learn and get to know the dimensions of the depth, the width, the length, and the height. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. And to know the love of Christ which surpasses all knowledge. Se não for edificado com os irmãos, todo o meu entendimento sobre o amor de Cristo é teórico. If I am not built up with the saints and the brothers and sisters, all my knowledge of the love is theoretical. Mas se com a base do amor que vem pelo crescimento de minha vida, eu juntamente com os santos sou edificado, But if through the foundation of love that comes through the growth of life, I am being built up with the brothers and sisters, eu vou conhecer verdadeiramente o amor de Cristo que é longe de todo entendimento. I am really going to get to know the love of God which surpasses all knowledge. E isso vai até quando? Até que ponto? But
How long is this going to go for? Until Ah. what point? Até que sejais tomados, cheios, enchidos de toda a plenitude de Deus. That you may be filled with all the fullness of God. Eu sozinho não consigo ser a plenitude de Deus. Me by myself, I cannot be the fullness of God. Mas a igreja edificada pode chegar à plenitude de Deus. But the built up church can get to be the fullness of God. E chegando à plenitude de Deus, você chega à plenitude de Cristo. And by arriving at the fullness of God, you arrive at the fullness of Christ. Efésios 1, versículo 22 e 23. Ephesians 1, verses 20, 22 and 23. Qual o objetivo de Deus nos edificar e nos tornarmos a plenitude de Deus? What is the purpose of God building us up and becoming the fullness of God? É para a vontade de Deus. It's for God's will. E volto a perguntar, que é a vontade de And Deus? I ask you again, what is God's will? É Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. For Christ to be made head over all things. Então você vê no versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, Cristo já está nas regiões celestiais, né? Todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. And he put all things under his feet. And so we can see here that Christ is already above all things. Mas ele ainda não é o cabeça sobre todas as coisas. However, he's not yet the head over all things. Tem seus inimigos que são contra ele. There is still enemies that are against E him. muitas coisas criam resistência para se submeter a ele. And many things that are resisting being subject to him. Mas para ser o cabeça sobre todas as coisas, então Deus deu para a igreja. But then for him to be the head over all things, God gave it to the church. E agora a igreja é o seu corpo. And now the church is his body. Chegou ao ponto da plenitude de Deus. And it got to the point of the fullness of God. Através do crescimento de vida e edificação da igreja. Through the growth of life and the building up of the church. Até que sejamos a plenitude de Deus. And so until we are the fullness of God, Nós seremos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. we will be the fullness of him who fills all and in all. Ele vai usar a igreja edificada para encher todas as coisas. He's going to use the built up church to fill all things. Agora eu vou terminar com voltar lá para a experiência de Abraão. So I'm going to go back and finish with the experience of Abraham. Primeiramente, Deus o levou para armar sua tenda em Siquém, entre Gerizim e Ebal. So first, God took him into Canaan, and he built up his tent in Shechem between Gerizim and Ebal, Para que ele escolha Gerizim, escolha a vida para o crescimento de vida. so that he would choose Gerizim for the growth of life and for life to grow in him. Conforme essa vida foi crescendo, ele armou sua tenda entre Betel e Ai. But then, according that life started to grow, he put up his tent between Bethel and Ai. Agora, com crescimento de vida, ele pode fazer uma outra escolha. And now, with the growth of life, he comes to make another choice. Ou a vida dele vai ser para edificação da igreja, ou a vida dele vai ser um montão de ruínas. His life is going to be for Bethel, which is the edification of the church, or for Ai, which is just a pile of ruins. Por isso que o Senhor tem chamado os valentes de Davi ultimamente. And this is why the Lord is calling the mighty men of David. Já tem um certo crescimento de vida, They already have a certain growth of life, mas a pressão do mundo ainda o segura muito, But segura muito. the pressure of this life and this world still holds them. Responsabilidade profissional, They have so much professional responsibility. responsabilidade da família, They have so much responsibilities with their families. tempo totalmente ocupado Their time is completely filled. e toda a pressão dos colegas de trabalho, todo mundo buscando ai. And then the pressure of all the colleagues at work, everybody seeking for Ai, the pile of ruins. Deus quer chamar você para Betel.
But God is calling you to Bethel. Você precisa escolher a casa de Deus. God, you need to choose Bethel, the house of God. Você já tem um certo crescimento de vida. You already have a certain growth of life. Está na hora de fazer uma segunda escolha. Now you need to make a second Essa choice. segunda escolha é dizer, eu sou para a edificação da igreja. And that choice is for you to say, I am for the building up of the church. Eu sei que correr atrás do mundo, no fim, a minha vida e da minha família, do meu futuro, vai ser um montão de ruínas. I know that for me to race after the world is going to mean that the end of myself and my family is going to be a pile of ruins. Mas se eu escolher Betel, But if I choose Bethel, eu sei que eu vou fazer parte da igreja gloriosa. I know that I will be made part of the glorious church. A igreja edificada, a porta do inferno não prevaleceram contra ela. The built-up church on which the gates of Hades cannot prevail against. Vou terminar com 2 versículos, Efésios 2, últimos 2 versículos, 21 e 22. I'm going to finish up with 2 verses in Ephesians chapter 2, last 2 verses 21 and 22. No qual todo edifício, agora já é edifício, Look, in whom the whole building, now it's a building, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. being fitted together, grows into a holy temple in the Lord. A edificação da igreja é crescimento, So the building up of the church, it's growth. não é organização, It's not an organization, é vida. it's life. Por isso que precisa do seu crescimento de vida. And this is why it needs your growth in life, E resulta em edificação que cresce. which results in edification or a building that E grows. termina no versículo 22. And now verse 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Entre Betel e Ai. This is between Bethel and Ai. Você quer dar esse lugar de habitação para Deus? Do you want to give God this place of dwelling? Eu acredito que eu estou falando para um grupo de pessoas que está em Sião. I believe I'm speaking to a group of people that are part of Zion. Nós todos queremos trazer o reino de Deus de volta. All of us, we want to bring the kingdom of God back. Também dá um lugar de habitação para Deus. And also give God a place of dwelling. Um lugar de repouso. A dwelling place and a rest, place of rest. Um lugar coletivo onde ele possa dizer, estou finalmente em casa. A collective place where God can truly say, finally, I am at home. Vamos fazer esse trabalho aqui nos Estados Unidos? Are we going to do this work here in the United States? Senhor abençoe vocês. Amém. May the Lord bless you. Amen.